Estamos iniciando mais um bloco do nosso Mistura Fina Online. E agora recebendo Oládio Luiz Pereira, presidente do Conselho Municipal de Turismo em Taquari. Ele que também é técnico em turismo. E vai conversar com Alexandra Machado e Aline Lourenço sobre as possibilidades de turismo em Taquari. Enfim, sobre o turismo em Taquari. Tudo bem, Oládio? Ok, boa tarde Rogério, boa tarde Aline, Alexandra. É um prazer e uma honra estar aqui conversando com vocês e com os ouvintes sobre o turismo em Taquari e as nossas potencialidades. É um assunto bem interessante, bastante apaixonante. Então, fico à disposição de vocês. Oládio, Taquari, já vários diagnósticos apontaram o turismo como uma das potencialidades. O que a gente tem de potencial aqui no município? Bom, antes de mais nada, eu gostaria de dizer o que é turismo, né? Porque a gente fala, mas muitas vezes não entende exatamente o que é. E o turismo nada mais é do que o momento em que alguém se desloca do seu local de origem para uma outra localidade, está fazendo turismo. Claro, ela tem que permanecer no mínimo um dia ou mais de um dia. E, com isso, a pessoa tem algumas expectativas, busca satisfazer algumas expectativas nesse local em que vai visitar, e, por outra parte, os que recepcionam o turista também oferecem o seu potencial, a sua oferta, enfim, em troca de uma compensação, de um pagamento. Então, o turismo deve ser entendido como um negócio. Ok? E quais as nossas potencialidades, quais os pontos turísticos de Taquari? Que teria a ser trabalhar, né, no sentido de explorar o turismo. Antes eu queria dizer como as formas de turismo. Então, existe o turismo cultural, o turismo de aventura, turismo rural, turismo de parques aquáticos, náutico, enfim. É uma grande gama de nichos do turismo. O que a gente tem aqui em Taquari? Pois praticamente todo município tem alguma coisa interessante para oferecer aos turistas. Nós temos muita coisa a oferecer. Primeiro, que nós somos um dos municípios mais antigos do Rio Grande do Sul. Nós temos um acervo cultural, histórico-cultural, muito importante e muito interessante. Aí já começa a primeira potencialidade, o turismo histórico-cultural, que hoje já acontece em Taquari. Nós temos um rio Taquari, navegável, piscoso, limpo, que também oferece muitas potencialidades, muitas formas, turismo de pesca, turismo de aventura, turismo náutico, turismo passeios de barco, enfim. Eu não sei se já viram aquele TV a cabo, Fish Canal. E outro dia estive vendo rapidamente e fiquei pasmo com a quantidade de produtos que são ofertados ali em função das opções de turismo que tem, turismo de pesca. Então, aí vê também a potencialidade do turismo para trazer trabalho e renda para as pessoas. Né? Como um negócio, né? Ele traz consigo uma cadeia produtiva muito grande. Ali no turismo de pesca, ia desde a oferta de um lubrificante para as carretilhas de pesca, linhas que não se degradam com o efeito solar, e aí vai, até roupas, botinas, enfim. Então, vejam, o turismo tem essa potencialidade de trazer desenvolvimento. Claro que isto não acontece do dia para a noite. Ele tem um prazo, um tempo para as coisas acontecerem. Mas, com certeza, potencialidades muito grandes. Bom,
Voltamos a Taquari, as nossas potencialidades. Turismo religioso, né? É uma característica do povo luso-açoriano, a religiosidade. E nós temos muita história aqui na nossa igreja, e nós temos o Santuário Assunção, né, com as manifestações de Nossa Senhora, todo aquele acontecimento, e também um grande potencial nesse setor. Além do turismo de eventos. O próprio santuário tem um grande evento, que é a Romaria. Nós temos o Rodeio Crioulo, que é um evento grande, e esse parece que é o que está mais formatado como turismo mesmo. Nós temos o Natal Açoriano, uma festa belíssima, que hoje ainda não está sendo explorada como um nicho turístico. Ele é mais um espetáculo para consumo interno, né? E que mais? Bom, Lagoa. A Lagoa já é um atrativo, né? Por exemplo, nós temos hoje o roteiro Taquari Açoriano, que nós operamos, nós recebemos, já tem quase 10 anos esse roteiro, já recebemos muita gente. Recebe mais ou menos quantas pessoas por mês, assim? Tem uma excursão por mês ou não? Olha, depende, é meio sazonal. Nessa época diminui. A partir de setembro aparecem mais excursões, o tempo fica mais propício. E chega nos meses de janeiro, fevereiro, o pessoal vai para a praia, então diminui um pouco. O pessoal vem da onde para Taquari nesse roteiro? Da região, vem de Porto Alegre. Mais raramente vem de mais longe, mas mais aqui na região e de Porto Alegre. E aí falamos das potencialidades. Então, dentro do roteiro Taquari Açoriano, por exemplo, nós temos a Lagoa Armênia, o Jornal Taquariense, muita história. Nós temos a Igreja Matriz, que além dela ser um monumento histórico, a Taquari praticamente não, com certeza se desenvolveu ao entorno da igreja, né? Então, ali dentro mesmo a gente relata a história de Taquari. Por quê? Porque as coisas estão intrinsecamente aconteceram, né? Estão ligadas. E é interessante isso. E, além disso, uma igreja muito peculiar. Basta ver, né? Ela é construída em barro e pedra, né? A famosa taipa. E se olharmos a largura das paredes, elas têm 1,60 m. Nós temos o São José, que foi trazido, foi doação do rei Dom José de Portugal, em 1768. Enfim, nós temos muita história. O próprio Santuário Assunção também, os turistas são recebidos também dentro do roteiro, eles são parceiros. Enfim, a nossa culinária ela é muito interessante também, muito rica, né? A de origem luso-açoriana. E tudo isso são atrativos. O nosso povo é muito talentoso. Sempre no roteiro nós, às vezes, temos uma apresentação, por exemplo, da Alana, que é uma cantora excepcional. Nós tínhamos, às vezes, uma pequena apresentação do grupo Raízes, que infelizmente agora se dissolveu, né? Enfim, são atrativos. Esse roteiro, como ele chega na Praça São José, vai até a Lagoa, almoça no Galpão da Culinária, como é que é formatado esse roteiro? Um roteiro, ele varia muito com o cliente, com o público. O público. Uhum. Normalmente se vende a grupos, a agências de turismo, e eles já dizem, olha, nós vamos chegar a tal hora. Então, o guia monta a visitação de acordo com a preferência do cliente. A oferta são esses parceiros, mas não quer dizer que tem uma sequência. Normalmente se busca algumas prioridades em função até das necessidades. Por exemplo, hoje quem tem mais estrutura para receber o turista é o Santuário Assunção. Então, muitas vezes, vem uma excursão de um local mais distante, as pessoas chegam, precisam utilizar um banheiro, fazer a toalete, então
normalmente se vai primeiro no santuário em função disso aí, de se oferecer uma estrutura melhor para aquela chegada do pessoal. Enfim. E depois se programa a visitação de acordo também com, bom, o cliente quer voltar às 16 horas, ou enfim. Então se monta o tempo de visitação e toda aquele percurso de acordo com a necessidade desse cliente. Como o pessoal chega até esse roteiro? Esse pessoal de Porto Alegre, por exemplo, esse roteiro está disponibilizado na internet? Sim. São agências turísticas que vendem? Como que Sim. Eu tenho uma agência turística de turismo aqui em Taquari, e se colocou na internet, no site do Ministério do Turismo, na própria Anturvales, enfim, se faz a panfletagem, e são enviados a agências de turismo, porque normalmente quem negocia o turismo são as agências ou instituições, a Associação da Terceira Idade, a escola tal. A curto prazo, o que poderia ser feito para melhorar minimamente essa estrutura turística nesses pontos que tu citaste? Talvez a construção de banheiros, eu não sei se há outros pontos importantes para isso. Bom, eu gostaria de aí entrar em outro assunto. Hoje nós temos o Conselho Municipal de Turismo, que busca atuar nessa situação. Então, a primeira coisa, nós devemos conhecer a nossa oferta turística, o que nós temos a oferecer ao turista, que parte disso essa estrutura. E, a partir desse conhecimento, nós buscamos conversar com o pessoal. Também dentro do grupo do roteiro, a gente busca fazer algumas reuniões, até agora faz algum tempo que a gente não se reúne, para conversar sobre essas questões, como pode ser melhorado, o que falta, o que pode ser colocado. Mas sempre depende de algum investimento. E nem sempre, é que aquela história do cachorro mordendo o rabo. Quanto maior o fluxo de turistas, mais condições de investir tem e as coisas vão seguindo. Então, ainda hoje, nós temos alguma dificuldade nessa questão. Ainda precisa ter um maior investimento, as pessoas criarem um pouquinho mais de coragem, mais de confiança, para que o turismo flua melhor, tenha mais procura. Mas o que assim é necessário? Se tivesse um recurso para fazer uma obra no turismo em Taquari, para o turismo, qual a primeira obra? Qual a prioridade? Bom, pois primeiro a gente precisa conhecer um conceito que eu acho interessante, que é o da oferta turística. O que é a oferta turística? Tudo que o município tem, que o turista utiliza, faz parte dessa oferta. Se eu venho a Taquari e eu chego aqui, bom, eu preciso ter segurança, preciso ter energia elétrica, preciso ter, enfim, uma grande quantidade de equipamentos turísticos. Dizer assim qual a maior necessidade são várias. Por exemplo, essa questão dos sanitários. Nós não temos sanitários públicos. Uma dificuldade, por exemplo, eu recebi um grupo de turistas que vinha passar aqui um tempo pequeno. Então, não iria visitar o santuário. Chegariam à tarde, visitariam alguns pontos aqui no centro e iriam embora. E essa excursão vinha de Santo Amaro. Então, eles atravessavam a barca. E o grande dilema é, bom, se alguém precisar utilizar o banheiro, onde eu vou indicar? E claro que aí a prefeitura, a Sabrina colocou à disposição, era um sábado, então ela foi abrir a prefeitura, a solução foi essa. Mas nós não temos nenhum sanitário público e na maioria dos atrativos também não existe essa oferta.
Esse é uma das questões. Nesse caso, o pessoal que estava organizando tinha o contato da Sabrina, mas eu já soube de situações em que veio um grupo de escolas passar a fazer um dia na Lagoa e eles não tinham a quem recorrer para buscar essa alternativa. Né? Mas essa também é a diferença entre vir um grupo e ser autossuficiente e contratar uma agência de turismo, um guia de turismo, porque essa é uma das funções do guia. Ele organiza a visita e faz com que essa visitação desculpe, seja o melhor possível, né? O menos traumática possível, vamos dizer assim. Ou mais prazerosa, melhor, né? O mais prazerosa possível. Porque hoje um casal, por exemplo, que vem, uma família que venha com seu veículo, resolva conhecer Taquari, enfrenta um número de dificuldades maiores do que quem vem guiado. Começa também pela sinalização. As indicações. Né? Nós não temos placas indicativas nem dos locais, nem dos nossos atrativos. Né? Esta é a primeira dificuldade. O horário, eu acho, de funcionamento também dos serviços, por exemplo, o museu não funciona no final de semana. Nem está funcionando agora. Pois é, essa é hoje é uma dificuldade, inclusive, do próprio roteiro Taquari Açoriana, que o museu ele é parceiro e a Casa do Artesão também é parceiro. E ambos estão... O museu está fechado e a Casa do Artesão está deslocada também na prefeitura, que também fecha nos dias de pico de turismo, visitas, que é fim de semana, né, de visitação. Então, hoje também estamos com essa dificuldade com o roteiro Taquari Açoriano. De 6 atrativos, nós temos 4, né, 2 a menos. E isso diminui o tempo de visitação e complica bastante. E qual é o público da tua experiência como guia turístico, de receber o pessoal no roteiro, qual é o público predominante que visita Taquari? Bom, isso também, dentro do Conselho Municipal de Turismo, nós estamos, até já organizamos um questionário para conhecer melhor, que seria o inventário da demanda turística. Quem é o nosso turista e o que ele quer, o que ele busca aqui, como nós podemos melhor atendê-lo, né? E, bom, o meu público, o público do roteiro Taquari Açoriana, ele, como é um roteiro histórico-cultural, o público maior é de estudantes, né? De todos os níveis. A gente tem recebido desde crianças das séries iniciais até universitários. Aliás, a Univates anualmente faz uma visita ao roteiro. E também a terceira idade. Essa aí, praticamente em todos os nichos, né, é um público muito frequente, porque pelas próprias características, muito mulheres, viúvas, né, e que buscam, então, no lazer, na cultura, enfim, satisfazer as suas necessidades, enfim, buscar, né, distração e lazer. Eu gostaria de falar também sobre um outro roteiro que está sendo formatado, também com a parceria da Prefeitura, com a parceria do Sindicato Rural, do Senar. É um roteiro de turismo rural. E o turismo rural ele está se desenvolvendo muito em todo o estado e está ficando bem interessante. Então, o Senar está dando um curso, são vários módulos, ele já está acontecendo desde o ano passado. E agora o último módulo foi muito bom, delicioso, porque foi o módulo alimentação. E aí a gente vê a riqueza que nós temos na cultura luso-açoriana, na questão da alimentação. Acho que poderá ser um ponto forte desse roteiro. Então, ele deve acontecer com parceiros da área rural, claro, e com também bastante diversificação de atrativos. É isso aí, então. Agradecemos a participação
do Oládio no nosso Mistura Fina Online. Oládio, sempre que tiver alguma coisa relacionada ao turismo, o nosso programa está à disposição. E o nosso muito obrigado pela tua participação. Eu que agradeço a participação e acho que é importante, é um potencial que Taquari tem a desenvolver. Acho que ainda há muitos a gente a conversar sobre o turismo, conhecer um pouco melhor o turismo, como ele funciona, né? Desvendar abrir essa caixinha preta, e porque ele tem uma grande capacidade de gerar desenvolvimento, trabalho, renda, e mais importante, ele é sustentável, não é? E então eu queria agradecer a vocês, ao Fato, por essa oportunidade e me colocar à disposição sempre que houver necessidade ou algum fato novo, que estou à disposição. Podem me chamar. Tá bom. Obrigada. Muito então. obrigada.